Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Me chamo Joana Nicolau, sou psicóloga clínica, especializada em psicologia perinatal e da parentalidade e também educadora parental. Hoje eu quero falar com você sobre 8 coisas que nós adultos jamais deveríamos proibir os nossos filhos de fazer. E antes da gente começar a falar sobre isso, eu quero chamar você para fazer a seguinte reflexão. Todos nós sabemos que a base para todo bom relacionamento, seja o relacionamento entre pais e filhos, seja o relacionamento amoroso entre casais, relações de trabalho, que sejam, a base de todo bom relacionamento está numa boa comunicação, transparência, tolerância, paciência, gentileza, respeito. Todos nós sabemos disso. Mas por que será que quando a gente se vê então numa relação parental, né? A gente com os nossos filhos, parece que um monte desses conceitos que a gente tem tão claro na nossa cabeça caem por água abaixo. A gente parece perder a paciência com muito mais rapidez. A gente parece não querer escutar os nossos filhos em diversos momentos. A gente deixa aquele lado amoroso e doce que a gente tanto preza e quer ter e ser de lado. E toma conta da gente aquele ser furioso, né? A gente muitas vezes entra no piloto automático, perde a cabeça, grita, bate e no fim a gente se arrepende. Por que será que esses conceitos todos são perdidos quando a gente está numa relação ali de pai e mãe, né, com os nossos filhos? Talvez isso diga muito sobre a história que a gente viveu. Então, quando a gente se torna pai e mãe, muito da nossa própria história, da nossa própria infância vem à tona também. É muito difícil a gente dar para o outro aquilo que a gente não viveu. Dar para o outro aquilo que a gente não recebeu. Quem é que se lembra de quando pequeno está vivendo momentos de extrema euforia e felicidade e sair gritando pelos corredores da casa ou na rua, onde quer que seja, e de repente um adulto o tolhiu, disse que você não poderia gritar, disse que você não poderia fazer barulho. Você já passou por isso? Você se recorda disso? Ou quantas vezes você consegue resgatar isso na sua memória, em que você tenha tido aquele impulso de querer entender o porquê de algumas coisas, e aí você fazia constantes e incessantes perguntas do porquê disso, papai, por que isso, mamãe, mas por que isso é assim, por que isso é assado? Alguma vez você já se sentiu, você se lembra de alguma vez ter estado numa situação dessa quando pequeno, e aí de repente um adulto ter feito cara feia, né, torcido o nariz, ou reclamado, para de ser chato, menino, para de ser chata, menina, né, para de fazer tanta pergunta. Ou alguma vez você se recorda de ter chorado por ter caído. E talvez até você não tenha se machucado seriamente, mas tudo que você queria era um abraço, um aconchego, um colo, alguém que pudesse te afagar e dizer, tá tudo bem, foi só um susto. Você se lembra de ter passado por algum momento em que você se sentiu dessa forma, em que você desejou ter esse acolhimento, mas tudo que você teve, na verdade, foi um para de chorar, isso é frescura. Menino não chora. Ou, para com isso, tá fazendo manha, não é nada, não foi nada, para, já passou, né? Engole esse choro, foi besteira, ai, quem mandou você correr? Então, quem mandou você fazer isso? Você se recorda de já ter vivido momentos assim? Você se recorda de gostar tão absurdamente de algum brinquedinho seu e algum coleguinha, algum amigo ou seu irmão, sua irmã querer esse brinquedo de você e você não querer emprestar em hipótese alguma? Você se recorda disso? Tá? Essas são algumas situações das quais eu vou trazer aqui associando a esses 8 cenários dos quais eu gostaria que fixassem na sua cabeça, dos quais é importantíssimo que você evite proibir ao máximo que seu filho experiencie. E o primeiríssimo deles é nunca proíba o seu filho de fazer perguntas. Quando a gente exercita a prática de escutar e responder, a gente fortalece os laços que a gente tem com os nossos filhos. A gente estreita essa conexão e reforça esse vínculo emocional tão importante que seja estabelecido com os nossos filhos. É desde cedo que essa sementinha
do vínculo, da intimidade emocional deve ser plantada nas nossas crianças, para que quando eles cheguem na adolescência e na vida adulta, isso seja algo extremamente natural. Que as nossas crianças cresçam se sentindo confortáveis em estar ao nosso lado e na nossa companhia. Que elas não se sintam tolhidas, que elas não se sintam privadas de ser quem elas são. Veja, as crianças muito pequenas, elas estão descobrindo o mundo ao redor delas. Então é muito comum, é um marco no desenvolvimento delas que elas que elas passem por essa fase de serem extremamente questionadoras. Então vamos alimentar esse momento, alimentar a sede do saber das nossas crianças, sendo pacientes, tolerantes, amorosos e respondendo às nossas crianças quantas vezes forem necessárias a gente responder. A segunda delas, que a gente não deveria nunca proibir os nossos filhos, as nossas crianças de fazer, é chorar. Chorar faz parte, é um ato fisiológico, é essencial para que a criança e o adulto também possa fazer a descarga emocional de algo que ele está sentindo, seja positivo ou negativo, né? A gente chora de alegria também. O choro muitas vezes parece ser algo que incomoda, que nos incomoda muito. Lembra que no comecinho eu falei que é muito difícil a gente dar para o outro aquilo que a gente não recebeu. Então, quando você perceber que o choro é algo que é muito difícil para você tolerar, que você possa fazer uma visita, né, na sua jornada, um mergulho em autoconhecimento e tentar identificar se em algum momento você foi privado também do choro. Se em algum momento você sentiu na sua história em que chorar causava incômodo nas pessoas, naquelas pessoas das quais você mais confiava. Quando a gente tende a não conseguir lidar tão bem com uma emoção, com algo, com um ato, um gesto, quando ele foi suprimido em nós no passado. E aí, uma forma da gente curar isso é permitindo que os nossos filhos vivam a sua essência. Permitir o choro, tentar ao máximo lidar com isso, olhar para isso como algo natural, permitir que ele expresse e se expresse da forma que ele se sente melhor. O choro, ele alivia qualquer tensão e ele é uma forma de comunicação também. O terceiro que a gente jamais deveria proibir os nossos filhos de fazer é não querer emprestar algo que é dele. Ele tem o direito de não querer emprestar algo que ele tem muito zelo, muito carinho. Explique para ele, prefira explicar para ele que ele pode emprestar aquilo que é dele, mas nunca force. Conte para ele que é bacana dividir com os outros e compartilhar, mas nunca o obrigue a fazer algo que ele não queira. É comum que as crianças passem por fases em que elas não queiram dividir o que é delas. E para pensar também, não é tudo que nós adultos, temos vontade de emprestar e compartilhar, não é mesmo? Aquele objeto, aquele item que é muito querido nosso, do qual a gente tem muito zelo e carinho, nem sempre a gente quer emprestar e né, compartilhar com alguém. Então, por que os nossos filhos também não teriam esse mesmo direito? Ajude-o a compreender o sentido da palavra partilhar, dividir, mas deixe que seja algo espontâneo para ele também e que ele se sinta seguro em saber que ele tem a escolha de emprestar ou não aquilo que é dele. Quarto item na minha lista de coisas que você jamais deveria proibir o seu filho de fazer seria o de se sentir chateado ou ter inveja. Veja só, todos os sentimentos são válidos. É natural que a gente sinta sentimentos dos quais a gente nomeia de positivos e de outros que a gente nomeia de negativos, como a chateação, a tristeza, a inveja. Todos eles estão aí para serem vividos. Ao invés de criticá-lo por se sentir chateado com algo que para você talvez pareça ser bobo, ou ao invés de criticá-lo quando você perceber que ele está invejoso, invejando algo de alguém, ou que seja, ao invés de criticá-lo, use isso como oportunidade para que ele aprenda a lidar com essas emoções, esses sentimentos. Ajude-o a ultrapassar por esses desconfortos. Converse sobre o que ele está sentindo. Ajude a nomear. Diga para ele que você também já se sentiu assim em alguns momentos e que às vezes ainda hoje você se sente assim também. E que está tudo bem. O quinto na lista do que você não deveria proibir os seus filhos de fazer é de dizer não. Veja só. Ele tem o total e absoluto direito de dizer não para qualquer coisa que seja. Ao invés de forçá-lo ou criticá-lo novamente, explique para ele
O porquê que às vezes a gente precisa fazer coisas das quais a gente não gostaria de fazer. E a gente vai passar por isso em diversas situações ao longo da nossa vida, tanto na infância quanto na vida adulta, não é mesmo? Mas nunca tire dele o direito de dizer não. É importante que ele cresça sabendo que ele pode e deve se posicionar e que existem formas de variadas das quais ele pode utilizar para dizer a palavra não, para se negar a fazer algo. Que sejam respeitosos, educados com os outros, mas com eles também. O sexto item da minha lista é nunca proíba os seus filhos de fazer barulho. Eu sei que às vezes muitas vezes a gente tem a necessidade de ter sossego, de ter paz. Você chega do trabalho cansado, você teve um dia agitado e você precisa de um pouco de silêncio. Eu entendo, eu também me sinto assim às vezes, mas essa é a sua necessidade. E quanto à necessidade dos seus filhos, e quanto à necessidade que as nossas crianças têm de fazer barulho, né? De se mexerem, de gritarem. Isso faz parte da infância, isso faz parte da alegria de ser criança. Então, é um momento muito positivo, do qual a gente deve tentar ao máximo tolerar, ter paciência, e inclusive olhar com olhar de alegria e de amor para aquele momento de felicidade dos nossos filhos. Então, da mesma forma que a gente quer que eles atendam a nossa necessidade de silêncio e paz, eles também precisam que a gente atenda a necessidade deles de que eles precisam fazer barulho. E acima de tudo, eles ainda são crianças, estão em desenvolvimento. Então, cabe a nós organizar a nossa situação, a nossa casa, a nossa rotina, para que a gente permita muitos momentos em que eles possam simplesmente ser quem são, crianças espontâneos e felizes. O sétimo e penúltimo item na minha lista é nunca proíba o seu filho de sentir medo. Não faça piada, não faça chacota, não diga para ele ou para ela que é bobagem. O medo é muito particular. Muitas vezes o que causa medo em mim pode não causar medo em você. E o que causa medo em você pode ser insignificante para mim. Todo o sentimento é válido. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Ao invés de criticá-lo, de banalizar, de dizer que é bobagem, pegue na mão da sua criança, abrace ele ou ela e diga que você está do lado dele e dela para passar por aquela situação. Conte as situações em que você também já sentiu medo, ou que você sente medo hoje. Mostre empatia. Isso traz segurança e isso é uma imensa demonstração de amor. Eles vão se sentir extremamente amados e importantes quando a gente age dessa forma. E, finalmente, o último item dessa minha lista das top 8 coisas que eu acredito que a gente jamais deveria proibir os nossos filhos de fazer. Tá? Existem outras coisas também, mas para condensar aqui nesse vídeo, eu trouxe os que eu considero serem os mais importantes. O oitavo é, nunca proíba o seu filho de cometer erros. Erros são as melhores e maiores e mais maravilhosas oportunidades para que a gente possa aprender a fazer algo de uma forma diferente, de uma forma melhor. O que seria de nós se nós não pudéssemos fracassar? Ninguém alcança o sucesso e ninguém alcança a perfeição, e a gente já vai falar sobre perfeição, sem que essa pessoa cometa uma boa dose de fracassos. Os atletas, os autoexecutivos, todos eles passaram por uma longa trajetória onde eles tiveram que cometer diversos erros. E quando a gente fala de perfeição, tá aqui um alerta vermelho importantíssimo. Pare de se cobrar a perfeição. Quando a gente se cobra a perfeição, a gente tende a cobrar a perfeição do outro também. Nós não precisamos ser perfeitos, nós precisamos simplesmente ser humanos. Nós precisamos simplesmente aceitar que nós somos imperfeitos e que essa é a beleza de sermos quem somos. Nós precisamos olhar para as nossas imperfeições como perfeitas formas de existir. Errar pode parecer clichê, mas errar é humano. E é só com o erro que a gente consegue evoluir e ter momentos melhores, situações melhores, sermos melhores. E olha só que importante que eu vou dizer para vocês aqui agora. A simples tentativa da gente fazer melhor já é
bom o suficiente. A gente não precisa mirar na perfeição. Então, que a gente possa ter esse olhar carinhoso para com a gente mesmo, para que a gente possa refletir isso para os nossos filhos também. Use toda a oportunidade, todo o erro como uma oportunidade de ensinar algo para o seu filho. Ele quebrou um vaso, use essa oportunidade para ensinar algo para ele sobre isso. Ele contou uma mentira, use isso como oportunidade para ensinar para ele que sobre os valores da sua família, que são o de dizer a verdade, de ser honesto um com o outro. Não importa o que aconteça. O que for, o que quer que seja, mesmo que você tenha que repetir diversas vezes, tente sempre encarar como uma oportunidade de melhoria, tá? Então, fechando com os 8 itens aí da minha lista, que eu gostaria de trazer aqui nesse vídeo para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido para você. Se você quer comentar algo, se você tem alguma dúvida, se você discordou até de alguma coisa que eu falei, deixa aqui no comentário. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que você receba uma informação todas as vezes que eu liberar um vídeo por aqui. E é isso, fico por aqui, até o próximo. Beijo!